que aquele que quisesse vir após ele, que cada um tomasse a sua própria cruz e o seguisse. Quando Jesus disse essa frase, tomar a sua cruz, algumas pessoas foram embora, abandonaram o Senhor Jesus. Eles estavam seguindo o Senhor Jesus, estavam entusiasmados, vendo os milagres acontecer. Mas quando Jesus disse, toma a cruz e siga-me, eles abandonaram Jesus. E quando Jesus ele expressou essa frase, toma a cruz e siga-me, Jesus estava dizendo àquelas pessoas, se você me ama verdadeiramente, então me ama até a morte. Porque a cruz era a pena de morte dos romanos. Era a pior morte que existia naquela época, por sufocação. Então nós começamos a entender que Jesus não queria somente pessoas o seguindo. Jesus queria pessoas que o amassem e o seguissem, se fosse necessário, até a morte. Quem está me entendendo, diga amém. Então hoje eu encerro aqui essa pregação, mostrando para cada um de nós que Jesus, ele já preparou tudo para que você possa vencer. Nós vimos aqui no primeiro dia que existe um trabalho para desconstruir todas as verdades bíblicas. E que nós temos que transformar a nossa consciência, não nos moldarmos como o mundo, para vencermos essa batalha, para que as falsas verdades não venham seduzir o nosso coração. No segundo dia, nós aprendemos que só vamos conseguir isso quando buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. E a palavra todo o coração mostra intensidade, profundidade, mostra relacionamento. Já no terceiro dia, nós vimos que buscando ao Senhor temos que fazer da maneira certa. Porque nós só vamos ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de nós. Então, da mesma maneira que você trata Deus, Deus ele vai te tratar. Amém? E hoje nós vamos mostrar para os irmãos que Jesus, ele já preparou o caminho para que você chegue até a ele. Ainda para muitas pessoas na terra é uma incógnita. Ainda para muitas pessoas desse mundo ainda tem dúvidas sobre Deus. E muitas das vezes as pessoas buscam e servem aquilo que não conhecem. Por isso, nós estamos vivendo essa experiência. Por quê? Porque nunca mais você vai deduzir a sua vida agora mediante a sua sorte. Não. Você agora vai andar nos caminhos de Deus. E quando você anda nos caminhos de Deus, não é sorte que muda a sua vida. É a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo que muda a sua vida. Amém, Jesus?
Então abra a tua Bíblia, para nós começarmos por aqui. Livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 15 e versículo de número 7. Esse versículo é o versículo da vitória. Esse versículo é o versículo para mudar toda a sua história. E você precisa se atentar para isso. Guardar, como disse o salmista, na tábua do teu coração. Usar isso todos os dias na sua vida, para que você obtenha a sua vitória. Amém, Jesus? Diz assim a palavra de Deus. Palavras de Jesus. Se vocês permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser, e será concedido, ou será feito. Amém, Jesus? Poder se sentar. Em outra versão diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo, e vos será feito. Amém? Jesus, ele só pediu uma coisa: se vós estiverdes em mim. Quando Jesus declarou essa frase, ele estava falando da videira. E a videira é a árvore que dá uva. É uma das árvores mais bonitas, mais simbólicas que existe. Porque o vinho, e naquela época de Jesus não era o vinho alcoólico, como é vendido hoje, era o símbolo da alegria, era o símbolo da festa, era o símbolo da conquista. Quando um rei conquistava uma guerra, ele celebrava com vinho. Quando alguém colhia uma plantação abençoada, ele festejava com vinho. Quando alguém nascia na família, eles festejavam com vinho. Um filho pródigo, quando voltou para a casa do pai, foi festejado com vinho. Na bodas de Canaã da Galileia, o casamento foi festejado com vinho. Porque o vinho é o símbolo da alegria, da satisfação, da vitória, da festa. Quem está me entendendo, diga amém. E Jesus falou: eu sou a videira. O que Jesus está falando? Se uma fruta natural amassada e o seu líquido te traz alegria, eu quero te dizer nessa noite: eu sou a maior alegria que você pode ter na sua vida. Eu sou a videira verdadeira. Jesus começa dizendo: e o meu pai é o agricultor, é o que cuida da videira. Então Jesus fala: se vocês permanecerem em mim, nunca vai faltar alegria, nunca vai faltar fé, nunca vai faltar oportunidades para que você conquiste cada vez mais e mais na sua vida. Aleluia. Deus, ele sonhou com o homem perto dele. Deus, ele tem prazer de andar com o homem. E é por isso que nós temos que ter, aleluia, esse objetivo na nossa vida. De não deixarmos que o mundo venha corromper o nosso coração. E nem deixar que as paixões desse mundo nos seduzam. Porque este lugar é somente do Senhor Jesus na nossa vida. Amém? E aí ele vai dizer, aleluia,
e as minhas palavras permanecerem em vocês. Jesus está falando de obediência. O salmista disse: eu escondi a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra o Senhor. A palavra de Deus, ela é tão importante para nós, que quando Moisés, ele trouxe a lei, e quando Moisés começou a escrever pelo Espírito Santo os Pentateucos, ou a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, a ordem de Deus foi: cada chefe de família tenha um exemplar disso, e todo dia leia com a sua família, fale com os seus filhos do seu regaço. O que ele está falando? Ao dormir com os filhos no peito, fale desta palavra. No caminho, indo trabalhar, com quem você estiver, fale desta palavra. Por quê? Porque ela é a única que vai nos garantir a vida eterna. Porque é através da palavra que nós conhecemos verdadeiramente quem é Cristo Jesus. E quando eu coloco Cristo na frente de Jesus, eu estou falando que Ele é o Salvador. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Então a palavra de Deus, ela é mais poderosa que você possa imaginar. Porque a palavra de Deus são os próprios pensamentos de Deus. E Tiago disse que esta palavra tem o poder de salvar a nossa alma. Então não podemos negligenciar essa palavra. Não podemos virar as costas para ela e nem desobedecê-la ou transgredir essa lei. Porque nós dependemos dela para ser salvo. Quem está entendendo, diga amém. Então a obediência na palavra de Deus vai mudar a sua vida. E vai fazer que você não caia em armadilhas. E vai fazer você não acreditar em falsas verdades. E vai manter a sua vida sempre, aleluia, alicerçada. Nada e nem ninguém vai poder te derrubar. Porque você está firmada na rocha. E é interessante que alguns versículos dizem o primeiro, a palavra de Deus é a coluna e a firmeza da verdade. Livro de Provérbios. Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmos. Hebreus. Aleluia. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, que tem o poder de penetrar no homem, na divisão da alma e do espírito. Provérbios. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é o que nós precisamos para iluminar a nossa vida. Aleluia! Quando a nossa mente é iluminada pela palavra de Deus, ela não é escurecida pela tragédia desse mundo. Quando a palavra de Deus norteia o meu caminho, não há, aleluia, não há nada que o diabo faça para me tirar deste caminho. Davi sabia disso. E Davi foi um homem que obedeceu a palavra de Deus e se tornou um homem conforme o coração do Senhor. Nós temos essa escolha a fazer. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Ninguém é obrigado a obedecer a sua palavra. Mas saiba você que este é o único caminho de vida para o homem.
o restante é caminho de morte. Amém, Jesus? Pedirão o que quiserem e será concedido. Pedir, orar, falar. Através do conhecimento da palavra de Deus, você conhece a vontade de Deus e você vai pedir para Ele algo que é conforme a sua vontade. Por que tem muita oração sem resposta? Porque tem muita oração que não se alinha com a vontade de Deus. Mas quando conhecemos a palavra, quando permanecemos em Cristo, nós oramos e as nossas orações são respondidas. Os homens do passado oraram e Deus respondeu. Elias, em cima de um monte, com 450 profetas de Baal do seu lado, falou: Senhor, se tu é Deus de Israel, manda fogo do céu. E Deus mandou fogo do céu. Eu fico, maravilhado, porque quando nós não temos interferências entre nós e Deus, quando não há obstáculo entre nós e Deus, quando não há outro amor para dividir o espaço de Deus no nosso coração, o que nós falarmos, Deus vai responder. Porque Deus tem a alegria de responder a oração do homem. Quem está entendendo, diga amém. Quem não faz da oração um importante fator em sua vida é fraco na obra de Deus e impotente para projetar a causa de Deus ao mundo. Vou repetir. Quem não faz da oração um importante fator em sua vida é fraco na obra de Deus e impotente para projetar a causa de Deus ao mundo. Se você não ora, você é fraco. Se você não ora, o inimigo vai te derrubar. Se você não ora, o inimigo vai passar rasteiro em você. Se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de devoção, se você não tem uma vida de pão diário, se você não tem uma vida de joelho no chão, se você não tem orações marcadas diante de Deus de madrugada, irmão, você é fraco. Quem está entendendo, diga amém. Porque o diabo não se curva diante de uma gravata, não se curva diante de uma faculdade de teologia, não se curva diante de dons espirituais. O diabo se curva diante da autoridade do Senhor Jesus na vida do homem. E ela só é conquistada através da oração. Conversa sobre tudo, mas não tem tempo para orar. E quando ora, ora fora da palavra. Quando ora, ora fora da vontade de Deus. Esquece. O mundo aí fora tem pregado que Deus ouve qualquer oração. Mais uma falsa verdade. Deus ouve qualquer oração. E outra coisa, eu não preciso ficar orando toda hora, não. Deus conhece, Deus sabe. Quem já ouviu isso, diga amém. Mentira. Quando você ama alguém, você está toda hora mandando mensagem, você está toda hora perguntando como está, você está toda hora querendo falar com essa pessoa, sim ou não? Eu não deixo a pastor sossegado. Eu estou trabalhando de hora em hora. Como é que você está, meu bem? Tá tudo certo em casa? Te amo, viu? Manda um beijo para mim. Tá ruim o serviço aqui, manda um beijo para mim para melhorar aqui. Não é verdade? Você ama. Agora, você ama a Deus?
E às vezes passa o dia inteiro e não fala com ele. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu falo com Deus de manhã, eu falo com Deus na hora do almoço, eu falo com Deus à tarde, eu falo com Deus à noite. E tem gente que já me pegou falando com Deus trabalhando, falou: o senhor está passando bem? Eu falei: estou conversando com Deus. Não atrapalha ou não? Um dia tem um irmão, graças a Deus, mudou a vida dele. Esse irmão era alcoólatra. Trabalhou comigo de servente, o Marcelo. E esse cara só vivia caído para a rua, cheirando pinga. Eu catei ele, acreditei nele, botei ele para trabalhar comigo, fui evangelizando ele, fui falando o amor de Deus para ele. Falei para ele: Jesus vai te libertar da bebida. E ele tinha um mal na vida dele, porque esse vício que ele adquiriu foi porque um dia ele veio da roça, ele passou numa encruzilhada, tinha uma obra de macumba e tinha uma garrafa de pinga. Ele pegou e bebeu a garrafa de pinga. Depois disso ele virou alcoólatra. Ele contou para mim. Eu orei para ele, quebrei essa maldição na vida dele. Hoje ele é liberto da bebida e hoje ele trabalha lá na Serra Mar. Deus mudou a vida dele. Ele não tinha nem onde dormir, ele morava na rua. Hoje ele tem o lugarzinho dele que ele paga aluguel, enfim, mudou a vida dele. Mas um dia ele me viu trabalhando, falando sozinho. E aí ficou preocupado comigo, falou: se o senhor está passando mal? Eu falei: não, eu estou falando com Deus. Mas o senhor fala com Deus toda hora? Eu falei: a todo minuto. Eu não posso viver sem ele. Eu amo ele. Eu queria ter esse amor, mas você pode ter. É só você abrir mão das coisas que você gosta para ficar com ele no lugar do que você gosta. Então Jesus, ele é algo maravilhoso na nossa vida e ele nos concede as oportunidades. Ao permanecer em Jesus, é interiorizar, não é exterior, é interior, interiorizar seus ensinamentos, a palavra de Deus. A vontade do cristão é moldada a Deus, garantindo que os seus pedidos sejam alinhados à sua vontade. Está vendo? Quando você lê a Bíblia, quando você come a Bíblia, quando você tem sede pela Bíblia, você entende qual é a vontade de Deus e você vai orar sobre a vontade de Deus e o milagre vai acontecer na sua vida. Não é pegar falsas mentiras que estão sendo lançadas na internet, que estão sendo pregadas a todo vento aí, para te enganar, para te enraizar numa cultura que não é de Deus, porque esse é o trabalho da desconstrução nesse século das verdades bíblicas. Que antigamente para nós era chamado de heresia. Os mais antigos sabem que é heresia. Uma falsa verdade que não está na Bíblia. Amém, Jesus? Preste atenção. Não há nada que diga a verdade ao nosso respeito como cristão, tanto quanto nossa vida de oração. Não há nada que diga a verdade a nosso respeito como cristão, tanto quanto nossa vida de oração. Chegar a Deus é prazeroso e ouvir a voz de Deus é poderoso. E isso muda a vida de qualquer um, o rumo da história de qualquer um. Então o mundo tenta te afastar de Deus, mas o Senhor está dizendo: vinde a mim. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O prazer de Deus é ver você tendo a ação, tomando a decisão, partindo de você em buscar a Ele.
Eu já disse aqui para os irmãos, vou tornar a repetir. O que fez Davi ser um homem conforme o coração de Deus? Davi fez para Deus uma coisa que Deus não pediu para ele fazer. Mas ele se agradou do que Davi fez. Davi construiu uma tenda e botou a arca da aliança embaixo. Enquanto lá em Gileade estava o tabernáculo de Moisés e os sacrifícios. Davi falou, não, eu não quero mais aquilo lá. Para com esse negócio de derramamento de sangue, ficar matando os bichos, para com isso. Eu vou fazer uma tenda em Jerusalém, vou trazer a arca para cá, e vou escolher 3 famílias, vou fazer que essas famílias fiquem 24 horas por dia, 7 dias por semana, adorando ao Senhor em volta dessa arca. Quem passar por Jerusalém vai ouvir a adoração a Deus. Deus pediu isso para ele? Não. Deus pediu para que fizesse o tabernáculo, pediu para Moisés, faça o tabernáculo para mim. Deus pediu para Salomão, faça o templo. Mas a tenda Deus não pediu, e Davi fez. Sabe por quê? Porque Davi um dia foi deitar na sua cama, e ele falou, eu não posso fechar as minhas pálpebras, eu não posso dormir sossegado, porque eu estou aqui, bem aconchegado, mas o meu Deus está lá, no relento. Então não dormirei enquanto eu não fizer um local para o Senhor. Davi preocupado com Deus. Agora, presta atenção que eu quero te dizer. Algum dia você já se preocupou com Deus? Algum dia que você foi fazer alguma coisa que não era para você fazer, você se preocupou com Deus? Quando você foi falar uma coisa que não era para você falar, você se preocupou com Deus? Quem está entendendo, diga amém. É nesse nível de profundidade que Deus quer que você chegue. Que quando você vai tomar uma atitude, você pensa primeiro em... Mas não, Deus não vai gostar disso. Não vou fazer não. Amém? E Deus gostou tanto do que Davi fez para ele, que em Amós 9, Deus fala que nos últimos dias eu vou restaurar a tenda de Davi caída. E por que ele fala a tenda? E por que ele não falou o tabernáculo de Moisés? E por que ele não falou o templo de Salomão? Mas falou a tenda de Davi? Porque lá tinha adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quem está entendendo, diga amém. Um verdadeiro adorador adora toda hora, a todo momento, em qualquer circunstância, estando bom ou estando ruim, chovendo ou fazendo sol, aleluia, com dor ou sem dor, aleluia, com perda ou sem perda, ele está adorando o Deus da sua vida. É isso que o Senhor espera de nós. Não que nos comportemos como a massa. Aí, tem até bloco evangélico sair no carnaval. Nunca vi isso. Bloco evangélico. Bateria de escola de samba se apresentando no púlpito de igreja. Amém, Jesus? Até a música da Maria sambando gravaram esses dias. Quem já ouviu? Até a música falando, o Zé chegou e a Maria também já começou a sambar e rodar o vestido. Eu falei, nossa, será que é a Maria e José da Bíblia? Não, é o Zé Pilintra e a Maria Padilha. Cantado em cima do púlpito. Deus que me perdoe. Mas se eu tô lá, eu ponho a mão na cabeça e expulso o demônio deles. Salmo 37, de número 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Entrega. O que é? Quando você entrega alguma coisa para alguém, você entrega desconfiando? Não. Eu tenho
Se eu tenho uma bicicleta para arrumar, onde é que eu vou levar? Eu vou levar lá no Rafael Bike. Amém, Jesus? Vou lá e vou falar, Rafael, estou entregando minha bicicleta aqui, por favor, confiando em você. Amém, Jesus? Quando você entrou aqui nessa igreja, bem, eu vou ficar ali com o pastor, porque eu estou confiando que a palavra dele é de Deus. Então a confiança faz dois andar juntos. A desconfiança não deixa andar junto. Confia em quem? No Senhor. Entrega para Ele o quê? A sua vida, o seu caminho, e confia nele. Meu irmão, eu já disse aqui, vou tornar a repetir, meu Deus do céu. Tanta repetição que eu faço aqui, mas é para o bem dos irmãos. Se você quer tomar conta da sua vida, responsável pela sua vida é você. Mas se você confiar a tua vida nas mãos de Deus, responsável pela sua vida é Deus. Tudo que der errado, fica em paz. Deus vai botar a mão. Deus vai agir. Deus vai fazer alguma coisa. Mas Ele não vai deixar você desamparado. Amém? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, ou Ele agirá. Entregar e confiar é ter certeza que tudo vai dar certo. Amém? Entregar e confiar em Deus é dizer assim, Senhor, o Senhor faz melhor do que eu, então tome a vida aí. Tome a vida aí. Eu quebrei a cara até agora, só fiz coisa errada até agora, só arrumei problema até agora. Senhor, toma a minha vida agora. Toma, faz o que o Senhor quiser. Eu confio no Senhor, porque eu sei que o Senhor faz melhor do que eu. Acabou. Acabou. Sabe o que Deus vai fazer? Um reboliço na sua vida. No primeiro momento você vai perder um monte de coisa. Amizade, dinheiro que não era seu, objetos que não eram seus, vai perder um monte de coisa. Mas fica tranquilo, Ele vai repor, mas que é dele para a sua vida. Ele vai trazer amizades verdadeiras. Ele vai fazer você conquistar coisas grandes que Ele está te dando. Tem pessoas que não entendem o processo. Vem para a igreja evangélica. Ai, eu vejo os crentes tão felizes. Eu vejo os crentes tão alegres. Mas sabe ele que nós estamos passando pelo deserto, mas nós estamos alegres. Porque nós servimos a Deus. Aí vem. Porque que é alegria. Aí vem, não, eu quero uma porta aberta. Aí vem, não, eu quero vencer na vida. Eu não sei o que as pessoas acham que a igreja evangélica é banco. Vem pensando em ganhar. Aí chega aqui, entrega a vida para Jesus. Maravilha. Aí Jesus vai e faz um limpa na vida do camarada. Mas fala um limpa mesmo. Sabe quando você chega naquele lugar, a pessoa fala assim, fala o seguinte para mim, eu quero essa casa aqui limpa. Do jeito que você quiser fazer, você faz. Você já passa a mão no saco de lixo e... É assim que Deus faz na nossa vida. Aí o camarada fala, meu Deus do céu, eu fui para a igreja, o que aconteceu comigo? Eu perdi tudo. Meu Deus, eu estou no zero. Como é que eu vou fazer agora? Não, eu não fico mais nada. Tudo mentira. Não é o processo. Deus não vai deixar você ficar com uma coisa que não foi Ele que te deu. Amém? Deixa Deus limpar. Deixa Deus limpar. Entregar e confiar e ter a certeza que tudo vai dar certo. Por quê? Porque Deus está no comando. Olha o Salmo 25:14. Se você confia em Deus e de todo o coração, como já foi dito aqui no segundo dia, Deus vai confiar em você. Agora, cá entre nós, como que nós ficamos importante Deus confiando na gente, hein? Sim ou não? Já pensou? Você chega pro irmão e fala assim, pai, seu irmão, tudo bem? Tudo bem? Esse sorrisão no rosto aí, Deus confia em mim.
Mudou minha vida. Sou amigão de Deus. Você vai ficar feliz ou não vai? Você vai ficar andando pra rua, meu, mexe comigo pra você ver. Tem um amigo chamado Deus. Confia em mim. Não é verdade? Poxa, às vezes você tem uma amizade aí de uma pessoa, né, que tá num grauzinho mais alto que você, né? Você já fica tudo orgulhoso. Eu tenho um amigo lá, eu ligo pra ele, agora. Ele me atende. Meu amigo. Imagina você ter um amigo como Deus. Não é verdade? Só que quando você confia em Deus, Deus confia em você. E olha o que diz Salmo de número 25, versículo 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer sua aliança. Temer não é ter medo. Temer é respeitar. O devido respeito legal da autoridade que Deus é. Você não serve a Deus por aquilo que Ele pode te dar. Você serve a Deus por aquilo que Ele é. Tem um monte de gente servindo a Deus por aquilo que Ele pode dar. Amém? O que seja. Deus, se Deus não dá condição para você ter, às vezes Deus abençoa alguém para te dar. Não tem problema contra isso. Amém? Mas só que isso não pode ficar no lugar de Deus no nosso coração. Como faz a teologia da prosperidade. Que é uma falsa verdade sendo introduzida dentro das igrejas. Amém? Então, se você confiar no Senhor, o Senhor confia em você. E Ele confia em você os segredos dEle. Meu Deus, Deus tem segredos. Tem. E esses segredos não é para qualquer um. E nem para qualquer pessoa. É só para aqueles que o teme, que o respeita, que o obedece. Aí Deus mostra o segredo dele. Amém, Jesus? Será que o segredo de Deus é para guardar em segredo? É claro que não. O segredo de Deus, Ele revela para você ter autoridade e poder para poder mudar a vida de outras pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Se você não está pronto para morrer por uma causa, então você não está pronto para viver por ela. Se você não está pronto para morrer, se for possível, defendendo o nome de Jesus, você não está pronto para receber de Jesus os seus segredos. Amém? Porque uma coisa é estar aqui, né? Uma coisa é estar aqui, tá tudo gostoso, agora tem até ar-condicionado a igreja. Não é? Tá fresquinho. Pode ver que o pastor nem soa mais pregando, que bênção maravilhosa. Antes eu sair aqui pingando aqui, nem isso está acontecendo mais. Que maravilha. Agora outra coisa é você estar no vale da sombra e da morte. Ou não é? E aí? Ou pessoas falam assim para você, ou nega Cristo ou morre. Isso acontece lá na África. Em vários países do mundo está acontecendo isso. Olha aqui nós não gostamos de cristão. Ou você nega Cristo para viver, ou você morre. Tem um monte de gente morrendo. Lá no Coliseu, na Roma Antiga, na época de Jesus, levava os cristãos para lá. E quando o cristão entrava ali, naquele lugar, antes de entrar, na onde seria o massacre ali, no pátio, os homens passando, quem vai desistir aí? Não, nós vamos até a morte por Jesus, pode ficar sossegado. Abre essa porta logo, vamos embora, acaba com isso. Nem dor sentia. Até a dor Deus tirava deles. Mas era um piscar de óleo. O leão vinha, mordia. Abria, já estava no colo do Pai no céu. Amém? Então, presta atenção. Se você não está pronto para morrer por uma causa, então você não está pronto para viver por ela. Uma vez Paulo, quando ele foi fazer sua defesa diante do imperador,
O imperador falou para ele assim: mas você acredita nisso que você está falando para mim? Ele falou para o imperador: ninguém morre por uma coisa que não acredita. Amém? Então nós temos que entender que o nosso amor por Jesus Cristo tem que ser tão profundo para mudar a história desse mundo e da nossa própria vida, que se for possível até a morte nós vamos para Jesus e vamos com alegria, aleluia, com um sorriso no rosto. Amém? Romanos 14:8, olha o que Paulo disse. Romanos 14:8. Se vivemos, vivemos para Cristo. E se morremos, morremos para Cristo. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Seja vivo ou seja morto, somos de Cristo. Será que eu posso ouvir um glória a Deus aí, irmãos? Será que eu posso ouvir um aleluia? Quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Deus. Essa é a maior riqueza da nossa vida. Aleluia! É ter um Deus todo-poderoso na nossa vida. Aleluia! É ver a ação dele na nossa... Isso é ser, aleluia, rico. Isso é ser poderoso. Isso é ser maravilhoso. É você viver a plenitude de Deus na sua vida. E parar de viver uma vida de humilhação. Uma vida que aos olhos do mundo é uma vida desgraçada. Chega disso. Deus quer colocar você como exemplo, para que outras pessoas olhem e falem assim: meu Deus, olha o que Deus fez na vida dela, olha o que Deus fez na vida dele, eu quero esse Deus também. Mas entenda, o primeiro passo é você quem dá. Jesus disse: vinde a mim. Ele não disse: eu vou àqueles que estão cansados e sobrecarregados. Não, vinde, venha. Ação, atitude, decisão. Amém, Jesus? O prazer em Deus é a saúde da nossa alma. Essa é a chave da adoração aceitável. Nem nós somos renovados por uma obediência repleta de tarefas, mas isenta de prazer. Sabe o que significa isso? Religiosidade. Sabe, um servir a Deus cheio de tarefas, um servir a Deus cheio de regras, um servir a Deus cheio de dogmas de igreja, mas que não traz prazer, não traz alegria, não traz amor. A melhor coisa que existe para um cristão é servir a Deus na liberdade do Espírito Santo. Aleluia! Então tira a religiosidade da sua vida. Para de servir a Deus com regras. E sirva a Ele por amor. Deus quer mudar a sua vida. E Ele já está fazendo isso nesses dias que nós estamos aqui. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito disse, está dizendo e ainda vai dizer às igrejas.
Amém? Tudo que Deus pediu para me entregar, eu entreguei. Tudo que Deus colocou no meu coração esses 4 dias, eu entreguei para os irmãos. Agora, só depende de você. Amém? Como eu disse, essas 4 ministrações estão no podcast. Se você porventura não veio no primeiro dia, veio no segundo, terceiro, quarto, ou veio no primeiro, não veio no segundo, não veio no terceiro, vai lá, ouça, anota, faz uma apostila para você. Começa a ler isso aí todo dia. Começa a doutrinar sua mente. Começa a remover da tua vida, começa a trabalhar na sua vida. Sabe como é que você trabalha na sua vida? Começa a remover o que Deus pediu para você remover. Começa a tomar decisões onde Deus vai falar para você tomar decisões. Sabe para quê? Para que você cresça. Para que você se torne uma mulher de Deus, um homem de Deus. Respeitado por Deus. Porque você respeita Deus. E respeitado por todos os homens lá fora. Quem está entendendo, diga amém. Faça isso. No nome do Senhor Jesus. Amém? Fevereiro de 2026. No feriado de carnaval. Deus mudou a minha vida. Você vai falar isso para os seus netos. Para os seus filhos quando crescerem. Para os seus amigos. Ou para aqueles que você evangelizar. Você vai marcar essa data no seu coração. Quem está entendendo, diga amém.